Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Bruno Benigno, urologista do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia aqui de São Paulo. E do meu lado, meu amigo e sócio, Dr. José Eduardo Vettorazzo, também urologista do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. E a gente está aqui para responder algumas perguntas bem frequentes que podem ser muito úteis para você a respeito dos cálculos renais. Perguntas práticas que vão ajudar você no dia a dia e também ajudar você a aproveitar um pouco mais a sua consulta médica. Então, primeira pergunta aqui, Zé, primeiro, bem-vindo, obrigado aí pelo seu tempo. A gente vai executar agora mais uma cirurgia para o tratamento de cálculo renal. É um senhor de 63 anos com uma pedrinha de 7 milímetros no rim esquerdo. Então, Zé, primeiro, queria fazer algumas perguntas aqui, a gente vai trocando. O que são os cálculos renais e como eles se formam? Bem-vindo. Bom, primeiro, bom dia ao pessoal que está assistindo. Obrigado ao Bruno pelo convite. Bom, os cálculos renais, eles são como se fossem pedras mesmo, né? Igual uma pedra que a gente vê, assim, uma pedra de um pedacinho de um cristalzinho, né? E elas se formam dentro do nosso sistema urinário, na grande maioria das vezes dentro dos rins, porque a gente tem a aglomeração de pequenos sais que aos poucos vão se unindo e formando essa estrutura de um cristal, que a gente chama depois de pedra, cálculo renal, né? São sinônimos. Então, as pedras são cristalzinhos ali por aglomeração de sal que acabam tendo uma consistência bastante endurecida e se formam dentro do canal urinário, que é um local onde foi feito para passagem somente de líquido, né? Então, acho que dá para entender com a imagem de um cristal, assim, mas são pedras mesmo, né? Perfeito. Bom, essa aqui eu vou responder. Quais são os sintomas de um cálculo renal e como confirmar a existência do cálculo renal? Bom, o sintoma do cálculo renal, na maioria das vezes as pessoas não sentem absolutamente nada. É importante você que está assistindo entender que a pedra em si, ela não vai causar sintoma. A pedra, pela simples existência dela, não vai provocar nenhum sintoma de dor. O que o paciente sente e percebe como dor é toda vez que o fluxo de urina é interrompido por algum objeto, né? Uma interrupção mecânica do fluxo de urina. Então, toda vez que a urina tem dificuldade de sair do rim e chegar na bexiga, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão dentro do rim. E o rim vai mandar um sinal de dor para o cérebro em formato de cólica. E aí o paciente vai ter o sintoma clássico da cólica renal, né? Que é a náusea, que é o vômito, a dor nas costas. Essa dor ela pode migrar para a parte da bexiga, uma sensação de vontade de urinar toda hora. Algumas pessoas podem ter dor na região genital, nos homens no testículo, nas mulheres na região dos grandes lábios. Em situações mais severas, onde o cálculo causou uma infecção, também febre, calafrio, mal-estar. Então, na grande maioria das vezes, o cálculo não causa qualquer sintoma, mas 20 a 30% das pessoas que têm o cálculo vão apresentar em algum momento sintomas de um cálculo renal complicado. E eu queria só complementar a resposta do Zé. Olha para a urina como se eu sempre falo para os meus pacientes. Imagina que você tem um copinho com água e dentro desse copo com água você joga ali uma colherzinha de um sal. E coloca igual a gente fazia na escola. Mas antes de jogar o sal, experimenta fazer esse exercício em casa. Joga aquele leite de magnésio, né? Mistura, vai ficar igual um leite branco. No mesmo copo você pega sal de cozinha e vai começando a jogar sal de cozinha e vai mexendo. Vai chegar uma hora que a água vai atingir o ponto de saturação com sódio e aquele magnésio que você jogou no começo vai estar todo precipitado, vai estar todo no fundo do copo. Por que acontece isso? Porque o sódio ele se liga muito fortemente na água. Então, quando você tem muito sal na urina, vai sobrar pouca água para diluir os outros componentes e isso pode cristalizar. E existem outros fatores de risco, genéticos, os alimentares e a quantidade pequena de água. Então tudo isso interfere, né, Zé? Claro. Aqui é outra pergunta, essa aqui é para você. Quais são os tipos de cálculo renal e como nós podemos diferenciá-los? Nós temos alguns tipos de sais que então podem se unir formando esses cristais que levam à formação dos cálculos, né? Na maioria das vezes, 80% dos pacientes, talvez um pouquinho mais, tem um cálculo renal formado por oxalato de cálcio, né? Seriam essas as duas substâncias, o oxalato e o cálcio que se unem para formar as pedras. Outro tipo bastante famoso de cálculo é o cálculo de ácido úrico, né? Talvez esses os dois mais famosos, um porque é o mais frequente, embora a gente não saiba esse nome, né, oxalato de cálcio, e outro o ácido úrico, porque isso é uma doença relativamente frequente, as pessoas sabem que pode ter ácido úrico elevado, pode ter complicação como gota, tal, e também a formação de cálculo renal. E a gente tem aí outros
outros possíveis subtipos que são menos frequentes, mas acho que a mensagem que tem que ficar é que a maioria deles são formados por oxalato de cálcio e uma outra incidência comum aí é dos cálculos de ácido úrico. De ácido úrico. Então, a gente pode diferenciar esses cálculos de algumas formas. Então, na tomografia, a densidade do cálculo, ela dá uma dica para o médico de que tipo de cálculo. Por exemplo, os cálculos que têm uma densidade mais baixa, eles tendem a ser de ácido úrico. Os que têm uma densidade mais alta podem ser de oxalato, de fosfato. Existem os cálculos que são muito grandes, que ocupam o rim inteiro, que chama cálculo de struvita ou cálculo de forma de coral. Esses cálculos geralmente são causados por infecção urinária de repetição. E existe uma outra forma de diferenciar os cálculos, que é através da análise. Que é a maneira mais adequada, né? Isso que a gente comentou são parâmetros indiretos que você pode tentar entender qual é o cálculo, mas a maneira adequada, exata de se diferenciar é a análise do cálculo. A análise do cálculo. E a análise do cálculo tem duas técnicas que podem ser feitas, né? Que é a cristalografia e a espectrografia. Ambas têm algumas características que são uma precisão melhor do que a outra. E a outra forma é fazer a análise da urina de 24 horas. Então, nossos pacientes, a gente sempre se preocupa em dois momentos. Primeiro, o momento que ele já chega com cálculo, a gente tem que tratar. E o segundo momento é exatamente esse, né, Zé? Prevenção, a análise do cálculo e a análise da urina de 24 horas. Isso é importante porque a gente sabe que o paciente que tem um cálculo, ele tem uma chance grande de ter outros episódios ao longo da vida, né? Então, dificilmente a pessoa vai passar, a pessoa teve uma pedra, não vai ter nenhuma outra. Então, a gente precisa entender basicamente do que aquele cálculo é formado para tentar orientar a melhor maneira de prevenir os novos episódios. Perfeito. Vamos aqui para a próxima pergunta, só destravar aqui o nosso... E o seu áudio já era. Bom, nosso áudio foi embora, nossa bateria descarregou, mas a gente ainda tem o último resistente aqui, então vamos acabar o vídeo com esse microfone. Então temos mais duas perguntas. Primeiro, como é feito o tratamento do cálculo renal e quais são as opções disponíveis? Bom, o tratamento de retirada de um cálculo renal basicamente é cirurgia hoje em dia, né? A gente pode fazer um procedimento, na grande maioria das vezes, que é realizado por dentro do canal urinário, sem a necessidade de cortes no abdômen. A gente chama isso de ureterolitotripsia, né? E aí, dependendo da posição onde esse cálculo está, basicamente se ele está dentro do rim ou se ele já está no canal urinário em direção à bexiga, a gente tem a necessidade de uns tipos de materiais, mas basicamente é uma cirurgia feita por dentro do canal, com a introdução de um aparelho que tem uma câmera que nos leva até a localização do cálculo, para que então a gente utilize uma fibra laser que funciona como uma pequena britadeira que vai lá e martela essa pedrinha e pulveriza ela, transformando o que é um cristalzinho, uma pedra, em fragmentos muito pequenos, como se fossem grãos de areia, para que a gente possa retirar e desobstruir o canal urinário. Essa é a essência do tratamento do cálculo renal, basicamente é a partir de procedimentos cirúrgicos hoje muito pouco invasivos, né? Eu adiciono a isso que você colocou, a litotripsia que o Zé descreveu é a litotripsia interna, né, que é feita por endoscopia. A vantagem dessa técnica é que nós podemos remover completamente os fragmentos, o paciente tem menos risco de ter uma cólica no pós-operatório. Existe também a litotripsia externa, que é aquela que nós encostamos um aparelho com o paciente sob sedação na parte aqui do flanco. Esse aparelho vai emitir uma vibração mecânica que vai chacoalhar a pedrinha até ela fraturar dentro do rim do paciente. A vantagem é que é pouco invasivo, mas a desvantagem é que a chance do paciente ter cólica depois desse procedimento é relativamente alta. Então, é um método que vem caindo em desuso. E existem situações especiais onde não é necessário fazer a cirurgia. Por exemplo, uma pessoa que tem um cálculo de ácido úrico. Existe uma medicação que pode chamar allopurinol. Nós ajustamos a dose para cada paciente e o allopurinol ele pode dissolver apenas as pedras de ácido úrico. Então, lembrando que esse tratamento não vale para pedras de oxalato, pedras de fosfato, pedras de infecção. Então o tratamento é totalmente diferente nessa situação. Vamos para a nossa última pergunta aqui, que é como prevenir a formação de novos cálculos renais. Eu vou falar aqui, são 3 tópicos. Eu vou falar o primeiro, que é a parte da alimentação, tem o genético e a parte de hidratação. A alimentação, o importante é saber qual que é o tipo de cálculo que você tem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um excesso de ácido úrico, ela vai ter que evitar alimentos que são ricos nesse componente. Por exemplo, as castanhas, né? Noz, amêndoas, amendoim,
essas substâncias são importantes. Uma pessoa que que ingere uma quantidade muito grande de sal na alimentação, importante também. Então a gente sabe que o sódio ele é um componente que aumenta o risco de formar cálculos nos rins. Então esse tratamento, essa orientação nutricional, ela é muito individualizada e a gente sempre faz em conjunto com a equipe de nutrição, com o nutricionista. E Zé, você quer complementar com os outros fatores de risco? Acho que além da alimentação, um fator muito importante é a ingestão de líquido, né? Então a gente sabe que o paciente tem que manter uma ingestão de líquido que pode ser água, suco natural, água de coco ao longo do dia para que ele produza uma quantidade grande de urina, de preferência mais que 1,5 litro de urina ao dia. E sabe por que isso? Dessa forma a gente sabe que com uma ingestão grande de líquido ele está diluindo ali esses sais na urina, diminuindo o risco deles se unirem, precipitando, formando uma pedra, tá? Sempre vem aquelas perguntas, né? Que acho que depois a gente pode até fazer um vídeo especial para isso. Se eu posso tomar água com gás, se eu posso tomar refrigerante. E o refrigerante eu já vou responder aqui que não deve ser ingerido, tem que ser evitado pelos pacientes. Então eu acho que alimentação e ingestão de grande quantidade de líquido são os primeiros passos aí para a prevenção de outros cálculos renais. Bom, agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Se você quiser encontrar mais sobre a nossa equipe, basta entrar no nosso site, que é o www.iurooncologia.com.br. Toda vez eu esqueço o site e o Zé me ajuda aqui. E também no nosso Instagram, e você pode encontrar o nosso contato e vai ser um prazer interagir com você. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Vou deixar as palavras finais aqui para o Dr. José Eduardo. Bom, obrigado pela atenção. Espero que a gente tenha conseguido levar informações, esclarecer algumas dúvidas e continue acompanhando os nossos conteúdos nos canais, porque a gente sempre traz informação referente aí à nossa área da urologia. Um abraço. Tchau, tchau.